Glória a Deus, aleluia. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Eu não podia deixar de falar que hoje eu ouvi falar sobre coisas importantes, né? A Raquel subiu para louvar e ela falou que hoje é aniversário do filho dela e era uma coisa super importante, mas que ela priorizou estar na casa do Senhor. A irmã falou sobre a saúde da filha dela, mas era Santa Ceia na igreja e ela foi para a Santa Ceia porque ela priorizou o Senhor. Eu moro só com os meus filhos e hoje eu recebi inúmeras ligações para mim, um monte de lugar para ver serviço para mim, em algum lugar para mim. Isso é importante para mim, mas eu precisava de concluir a palavra que eu tinha que entregar e eu priorizei a casa do Senhor. Deus hoje vem lembrando a gente de que tudo na vida da gente pode ser muito importante. Os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, tudo é muito importante, mas Deus ele é prioridade. E a palavra dele é clara quando diz assim, que quando a gente busca primeiro o reino do céu, as outras coisas não serão acrescentadas. Eu creio que eu já tomei posse do meu trabalho. Glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de orar com a igreja, já aproveitando e orando pelos dizimistas e os ofertantes dessa casa. Amém? Senhor, meu Deus de misericórdia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade cedida por Ti, Senhor, de estar aqui, Senhor, fazendo parte, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos que ofertaram, muito obrigado pela vida de cada um dos que dizimaram, muito obrigado pela vida dos que não puderam, porque eu creio que o Senhor preparará, Senhor. Senhor, meu Deus de misericórdia, Senhor, me usa, Senhor, nesta noite, Senhor, assim como vem usando a cada um dos que subiram aqui, Senhor, como instrumento da Tua palavra, Senhor. Que nada que eu venha falar, Senhor, venha sair de mim, Senhor, mas que venha, Senhor, de uma ligação direta do Seu trono no céu. Senhor, eu Te agradeço a todo tempo pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família, Senhor, pela vida dessa igreja, Senhor, porque eu sei que o Senhor habita aqui. Senhor, permaneça conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu já agradeço. Amém. Eu queria trazer uma palavra que está lá em 1 Reis, porque hoje se falou muito de milagre, né? E eu também quero deixar uma porção vinda de Deus. Em 1 Reis 18, eu vou ler só alguns versículos. E eu vou ir por etapas nesses versículos. Então, eu vou ir lá no 1 Reis 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e 50 em 50, e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Ouvimos agora aqui no verso 4, que Obadias ele esconde os profetas, e assim ele está trabalhando para o reino de Deus. Deus ele nunca fica devendo nada para a gente. Quando nós estamos trabalhando para Deus, Deus ele sempre está trabalhando para a gente. Não que a gente esteja barganhando com Deus, mas quando fazemos algo de coração, fazemos com amor, fazemos na certeza que estamos fazendo aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, fazendo por amor à sua obra, Ele nos presenteia. Há um louvor que diz assim, enquanto que Deus te usa, Deus ele cuida da sua casa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Às vezes a gente pega para a gente só assim, Deus está cuidando agora das minhas mágoas, das minhas lutas, Deus está cuidando das minhas dores. Mas no dia de hoje eu queria dizer que Deus ele também é aquele Deus que ele cuida dos seus sonhos, Ele cuida das suas realizações, Ele cuida de tudo, Ele cuida da sua alegria no dia de hoje. Ele nos faz mais que vencedores na sua presença, porque Deus ele é um Deus de vitória. E lá no versículo 9, ainda de Reis, diz assim, porém ele disse, em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que o mate. Muitas vezes e em muitas situações, ninguém nem precisa dizer nada para nós, ninguém precisa de vir falar nada. Nós mesmos nos julgamos, nós mesmos nos colocamos lá no tribunal e somos nós os juízes. E nos condenamos, enquanto que nada é disso, assim, não é isso que Deus quer. Deus ele apenas está fazendo com que o nome dele seja reconhecido sobre a minha e a tua vida. Ele está prestes a concluir o milagre, só que Deus ele faz de formas de que você não vai entender. Vivemos uma fé superficial,
que quando acontece algo, já nos perguntamos: que pecado que eu cometi? O que foi que eu fiz? E esquecemos que quando oramos, pedimos perdão e somos perdoados. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, glória a Deus, aleluias. Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Diz assim, ó: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. E aí, no livro de Daniel, ele fala sobre o espírito excelente, esse espírito que habita cada um de nós no dia de hoje, porque Deus, ele não mudou, ele é imutável. Ele ainda tem desse espírito excelente. Somos incapazes de fazer qualquer coisa sozinhos, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele envia seu Espírito Santo para que assim que possamos realizar grandes feitos, e entre eles o de adorar, porque estamos aqui hoje para adorar o Senhor. E é esse espírito excelente que nos traz até aqui, porque por nossa própria vontade a gente teria resolvido uma das nossas coisas importantes e teria deixado a prioridade, que é Deus. E ele nos faz verdadeiros adoradores. Ele nos faz ser servos do seu reino, ser discípulos, espalhando da sua palavra, ser filhos e tomar parte das suas bênçãos, desfrutando dele todos os dias. E ainda lá no verso 4 de Daniel diz: Então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel, a respeito dele no reino, mas não podiam achar ocasião, ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nada nele. Glória a Deus, aleluias. Então, não se culpe sobre as coisas que você já fez ou que você acha que ainda está te pesando, porque não há mais nenhuma culpa sobre você. Pois eis que somos perdoados dos nossos pecados, e da culpa é um dos fatos que nos faz sair da presença. Porque, se você for ver bem, Judas, ele se culpou. E o que aconteceu com Judas? Ele se matou. Caim, ele se culpou, e aí ele saiu da presença. Judas, quando ele se culpa e se mata, ele perde de ver assim a maravilha da ressurreição de Cristo. Não permita que nada e nem ninguém tire você da presença do Pai, te anulando de ver e viver maravilhas que Deus tem preparado para você. Mas o Espírito excelente que habita não vai proibir que o inimigo da sua alma procure em você um erro ou uma culpa, porque ele não descansa. Ele não desiste, não deixe que ninguém roube a sua coroa, porque o reino do céu, ele é tomado à força. Jesus, ele andou sobre as águas. Só que a palavra vai dizer assim, ó, que Jesus, enquanto ele estava lá caminhando sobre as águas, a água batia no barco dele, a água açoitava o barco dele, e ele continuou andando. Só que a água também não parou. A água representa todos os nossos problemas. Enquanto a gente está caminhando na direção de Cristo, os problemas vão continuar batendo, porque a gente mudou, mas as coisas por fora vão continuar as mesmas. Nós mudamos, nós temos o Espírito excelente, nós temos que passar a vencer as coisas e olhar para o foco, nós temos que se assemelhar a Cristo. Porque se somos semelhança de Cristo, nós temos que agir como Ele. E isso não permitiu que Jesus ele parasse, mas não, ele dá a mão para Pedro ainda, ele traz mais um com ele. Quando que a água estava lá açoitando o barco, isso encorajou ele a chamar mais gente para andar com ele. Independente das adversidades que venham, a Igreja de Cristo ela tem que crescer, porque a gente tem que ser que nem massa de bolo, massa de pão. A gente bate e ela vai crescendo. A gente não pode diminuir, a gente não pode se deixar abater por qualquer vento. Por exemplo, eu acho que eu já até dei esse exemplo. Às vezes a gente vê um pé cheio de frutas boas, não tem quem vai passar lá na rua e não vai tacar uma pedra para que caia. Então, quando que a gente está sendo apedrejado ou açoitado, a gente pode ter certeza, já porque a gente está indo para o caminho certo. E que sejamos a semelhança de Cristo e vá chamando mais gente para o caminho e um testemunho vivo, que nós possamos ser um testemunho vivo, para que a gente rompa o medo e ande sobre as águas e não tema. Para que a gente seja essa massa de bolo que rende, que é próspera. E voltando lá em Reis agora, 18, a gente vai lá no versículo
13, no verso 13. Glória a Deus, aleluias. No verso 13 diz assim: porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, e 50 em 50 numas das covas que sustentei de pão e água? Glória a Deus, aleluias. Vemos que Obadias ele ainda tenta mostrar e falar do que ele fez para obedecer a Deus. E nós agimos assim muitas vezes com Deus. Colocamos na mão dele, mas damos milhares de palpites de como a gente quer que aquilo seja feito, a fim de que Deus faça do nosso jeito. Eu queria falar uma coisa para vocês hoje, escuta, Deus ele vai fazer. Ele prometeu, ele vai fazer, ele vai cumprir. Mas deixa ele fazer, porque ele vai fazer do jeito dele, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que a gente está desenhando. A Bíblia vai dizer assim, que tinha um homem que ele foi pedir um milagre lá, ele queria ser curado. E ele era um chefe lá da guarda, e a menininha fala para ele, tem um senhor lá que ele pode te curar. E aí ele espera que ele vai chegar lá e vai vir o profeta, vai passar a mão no corpo dele, vai fazer toda aquela cena para que ele seja curado. E o profeta manda o servo dele e fala assim, manda ele entrar lá no rio e dar 7 mergulhos. Já era, ele vai ser curado. Só que aí ele não aceita aquilo. Fala, o rio de lá de casa, de perto de casa é muito mais limpo do que aquele, porque ele não mandou ir lá. E ele ainda discute aquilo. Aí vem um menor e fala para ele, mas isso é tão fácil de fazer, senhor, vai lá e passa lá 7 vezes. Você vai observar que ele vai mergulhar um tanto de vezes, mas ele não é curado até chegar à 7ª vez. A 7ª vez que ele passou por lá, porque essa é a quantidade que Deus falou que ia ser feito, não foi o profeta que precisou de passar a mão nele, foi um servo que foi lá dar a notícia. Às vezes a gente desenha a nossa bênção da maneira que a gente quer, da maneira que a gente quer viver aquilo, mas a gente esquece que a gente colocou na mão de Deus, e Deus vai dar do jeito melhor. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer daquele jeito não, porque daquele jeito eu vou me humilhar tanto para ter isso, mas às vezes Deus quer que a gente passe pelaquela humilhação para quando a gente conquistar, a gente não levante tanto a cabeça e fala, eu consegui. Para a gente sempre lembrar de onde a gente saiu, quem foi que deu para a gente. E na ordem dele, nós devemos temer e só obedecer. Obadias achou que levar as notícias, que ele estava levando notícias ruins quando ele ia entregar Elias a Acabe. Ele pensou, não, mas que pecado eu cometi para que eu tenha que ir lá e entregar você para ele? Não, ele tentou questionar isso, mas aquela era a vontade de Deus, e ele achou que ele ia entregar algo ruim naquele momento, mas ele estava sendo o cara do momento naquela hora, porque ele ia entregar uma das melhores notícias. Primeiro, ele ia entregar a melhor notícia que o rei queria, o rei estava procurando aquele cara, muito, só que ele achou que ele estava levando ali Elias para a morte, só que não, Elias estava ganhando vida, estava trazendo a prosperidade, estava tirando os profetas que ele escondeu lá na cova, ele estava dando vida e prosperidade para todo mundo. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas o jeito que Deus vai fazer vai ser tão especial, tão diferente, que não vai ser só a gente que vai ser abençoado, vai ser muitas pessoas, porque o jeito que Deus trabalha, ele é mistério, a gente não vai entender. Mas o milagre ele não é feito para que eu e você entenda, é feito para que a gente viva ele e conte o testemunho, igual a irmã fez. Vem aqui e conte, Deus fez, como foi, eu não sei, só sei que Deus fez para mim. Deus vai usar de uma forma totalmente inusitada para entregar o que você tem pedido para Ele. Só confia. Não é assim que os jovens falam agora? Confia. Que Ele vai trazer para vocês. E, para finalizar, em Atos 9:13, eu meditei muito em Atos esses dias. Tinha um estudo maravilhoso. E eu fui levada até lá de novo. Em Atos 9:13, diz assim, e respondeu Ananias ao Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos de Jerusalém. O que chama mais atenção é que, mais uma vez, a gente vê alguém tentando surpreender Deus. Às vezes, a gente vai orar a Deus por algum motivo, por alguém, e a gente fala assim, Senhor, mas o Senhor deixou que aquele fulano fizesse isso para mim? Ele é assim, assim, assim. Deus, ele conhece nós, ele sabe até quantos fios de cabelo a gente tem, e ele não ama mais a mim do que o que me fez mal no dia de hoje, porque antes de ontem eu posso ter feito mal para outra pessoa e nem ter percebido. Mas aqui Ananias ele vem e ele vai dar uma explicação para Deus, porque ele quer surpreender Deus.
E aí eu aprendo mais uma vez que onde Jesus passa, acontece milagre. Não tem mais vício, não tem mais culpa. Que na noite de hoje você seja livre de toda a culpa, de todo o vício, de tudo que te impede de chegar na presença de Deus. Porque Deus te ama da maneira que você é. O que está em você, que não provém dele, ele vai tirando. Não é você que vai tirar em casa como tomar um banho. Vai chegar em casa, vai tirar e vai chegar aqui. Não, Deus ele vai tirando. O Espírito Santo dele vai te limpando. O Jesus com o sangue dele vai te lavando. E é assim que acontece. E Deus... ao contrário do que Ananias pensava, Deus ele surpreende Ananias. Porque quando Ananias ele vê Saulo, ele vê uma pessoa modificada. Porque a Bíblia fala que ele vai estar lá no quarto orando. Então, quando ele chega, ele já vê transformação. Porque um cara que gostava de matar cristão estava lá orando. Para que Cristo? Por essa volta que a gente também espera. E através do testemunho da pessoa de Saulo, até hoje eu creio que milhões e milhões de pessoas são salvas. E da mesma maneira Deus vai fazer comigo e com você. Às vezes a gente pensa que a gente está sofrendo muito, que a gente está perseguido muito, que tudo está muito. Não, é porque está muito, porque o que Deus vai fazer pela nossa vida vai ser maior do que o que a gente está passando agora. E esse testemunho vai ser usado para que a gente possa salvar muitas e outras pessoas. Deus vai mostrar a glória dele através do que a gente está vivendo hoje. Então, como diriam os adolescentes, só vai. Tem uma parte aqui que fala assim, ó, que ele mandou que Saulo fosse, porque ele era um vaso escolhido. Então, hoje eu falo para você, faz igual os adolescentes, só vai. Quando Deus mandar, você só vai, acredita, confia. Porque se Deus está mandando você ir, é por causa que Ele sabe até onde você pode chegar na presença dEle. Porque na presença dEle nós somos mais que vencedores. Então, que na noite de hoje, você vá com Cristo. E lembre sempre que Ele é uma prioridade na sua vida. Tudo pode ser importante. Mas Deus, Ele é prioridade. E se Ele mandar você ir, você vai, porque Ele vai tomar conta de tudo. E o seu milagre já está vindo. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.